Agora a gente vai, só clicar aqui. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre macros e sobre cálculo iterativo. Mas antes de sair aprendendo como que a gente faz o uso dessas ferramentas, vamos entender o que elas são e para que elas podem ser usadas, para que elas servem. Começando então por macros. Um macro é a gravação de uma rotina operacional no seu Excel. Ou seja, você vai gravar todos os comandos, todas as ações que você fizer no Excel. Mas para que isso é útil? Em casos que você use a sua planilha para uma coisa só, ou use uma ação de forma repetitiva, você pode, com um macro, automatizar essa ação sei lá, num atalho no seu teclado, ou, sei lá, com um botão que você clica e ele vai realizar essa ação de forma muito rápida, de forma muito intuitiva. Um segundo uso, eu comentei de botão, mas isso vai ficar mais claro no exemplo que eu vou passar. Quando você cria um botão, a sua planilha se torna muito intuitiva, muito didática, caso você precise entregar para alguém ou caso você esqueça os atalhos do seu teclado. Então, beleza, entendido o que é um macro, vamos começar. Nesse primeiro exemplo, qual que é a nossa ideia? A gente quer filtrar os filmes e criar um botão que a gente faça isso rapidamente, os filmes de todos os gêneros que eu tenho na minha tabela. Então, vamos começar selecionando a minha tabela, seleciono a tabela inteira e vou em dados e filtro, ou também dá para vir em inserir tabela. Eu vou fazer dessa forma. Inserir tabela, faço a minha tabela e aqui surgem os meus filtros. Como que eu posso fazer isso sem um macro? Primeiro, viria aqui, filtro de texto, e sei lá, contém. Contém o gênero animação. Esse filtro, então, vai me dar todos os filmes que têm o gênero de animação. E para voltar, eu venho limpar filtro. Só que se eu quiser fazer isso de novo, se eu quiser fazer essa ação de filtrar os filmes de animação, eu vou ter que, de novo, entrar em filtro, filtro de texto, escrever lá animação. E nos dias de hoje a gente está sem tempo, sem paciência, então é aí que a gente entra com o macro. Vamos começar, então, de fato, agora a fazer o nosso macro junto. Para isso, a gente vem aqui na aba de exibir, do lado de revisão, exibir, e bem no canto direito a gente vai ter o macro. Você clica, pode ser Alt F8 também. Você clica e coloca gravar macro. Daí aqui aparece o painel dessa gravação. O nosso macro, você dá um nome para o seu macro, daí você pode colocar um atalho para ele no seu teclado, ou a opção de armazenamento e a descrição do que o seu macro faz, caso você envie essa planilha para alguém. Então, o nosso macro, a nossa gravação, tem o intuito, tem o nosso objetivo de nos dar os filmes de animação. Então, o nosso macro vai fornecer os filmes do gênero do gênero animação. Beleza. Daí o nome do meu macro eu posso, sei lá, chamar de animation, sei lá. E o atalho eu vou colocar qualquer letra, você pode colocar qualquer letra, eu vou colocar Ctrl A de animação. Então, beleza. Clico em OK. E a partir de agora, tudo que você fizer, toda ação que você fizer no seu Excel vai estar sendo gravada. É quase um BBB. Então, você clica... Como que eu sei que está sendo gravado? Você clica em macro e vai aparecer parar a gravação. Ou aqui embaixo vai aparecer esse quadradinho que vai falar que seu macro está sendo gravado. Beleza. Então, muito cuidado agora, porque tudo que você fizer está sendo gravado. Vamos fazer a nossa ação, que é selecionar o filme de animação. Então, venho no filtro, clico em filtro de texto e coloco contém. Daqui eu posso fazer qualquer filme, eu vou fazer de novo a animação, que é o nosso exemplo. Então, contém animação. Ok. Ação feita, paro de gravar meu macro, venho aqui em cima em parar a gravação, posso parar ali embaixo também. E agora eu quero clicar. Se eu clicar, vou desfiltrar tudo. Mas se eu clicar em Ctrl A aqui, vai
aparecer automaticamente todos os filmes de animação, que foi o atalho que eu criei. Mas, Ana, se eu fechar essa planilha e chegar amanhã, eu não vou lembrar que Ctrl A aparece os filmes de animação. Eu também não lembraria. Então, para isso, a gente pode criar botões que vão estar escrito o que eles fazem. Para isso, a gente vem primeiro em arquivo, mais opções, arquivo, opções, personalizar faixa de opções. Ativa a opção desenvolvedor e põe OK. Então, só se eu fiz muito rápido, arquivo, opções, vamos em personalizar faixa de opções e clica em desenvolvedor. Coloca OK, e o desenvolvedor vai aparecer aqui do lado de exibir. Clica nele, e daí a gente pode vir aqui na função inserir, e o primeiro que aparece é um botão de controle. Então, clicamos nele, e daí a gente desenha o nosso botão do tamanho, da forma que a gente quiser. Vou fazer aqui um retângulo, e beleza. Nesse botão, a gente quer que ele realize uma função. A nossa função, e essa função está gravada em um macro. No nosso caso, o macro de animação. Então, atribuo o macro ao botão, ponho OK, e daí aqui só com o botão direito eu consigo editar o meu texto, escrever o que esse botão faz. Beleza. Esse botão, então, se eu clicar, é para aparecer os filmes de animação. Vamos fazer isso e ver se dá certo. Beleza. Deu certo. E agora pensem nas possibilidades disso. Você pode criar, caso você precise entregar para alguém, uma planilha com todos os gêneros, pode também criar a partir de notas, enfim. E dependendo da sua área, com que você trabalha, com que você estuda, você pode criar esses botões e deixar as informações para você e para a pessoa que vai receber a sua planilha bem mais simplificado. Só para fazer novamente, mais uma vez, e vocês fazerem comigo, vamos clicar no botão animação, e agora eu quero, no lugar de ter que voltar aqui, ficar limpando esse filtro, eu quero novamente automatizar essa função. Então, para isso, a gente cria um macro. Então, novamente, a gente pode vir em exibir, coloca macro, gravar macro, e agora esse macro vai ser, vou chamar de todos, e ele retorna todos os filmes. Todos os filmes. Vou colocar entre aspas, limpa os filtros. Beleza. Entre aspas, não, entre parênteses, né? Enfim. Beleza. Daí, com isso, o meu macro, tudo que eu fizer agora está sendo gravado, então a minha ação é vir aqui e limpar o filtro. Beleza, simples, fiz minha ação, paro de gravar o meu macro, e agora vamos criar um botão. A gente vem em desenvolvedor, inserir, botão, e faz o desenho dele, um retângulo, quadrado. Associa um macro a esse botão, no caso todos. Vou só mudar o nome para deixar bonitinho e saber do que se trata. E agora, se eu clicar em um gênero e voltar em todos, ele faz essas ações automaticamente para mim. Essa é a principal vantagem de se utilizar um macro. Você automatiza funções repetidas e também deixa bem visual para você e para as pessoas que vão receber a sua planilha. Feito isso, entendido isso, acho que a gente pode ir para outros exemplos e para outras partes. Esse exemplo aqui eu já deixei na planilha de vocês, exemplo 1, para vocês fazerem. Eu já criei os botões com o que eu quero, e agora vocês vão, na casa de vocês, depois que acabar esse curso, criar os macros que fornecem quais vendedores atingiram ou não a meta de 200 unidades. A planilha está bem pequena para vocês conseguirem ver se o resultado de vocês está certo. Então, faça aí na casa de vocês, quando acabar o curso, para ver se de fato vocês entenderam como que grava um macro e como que faz essa função. Para fechar a teoria de macros e vocês ficarem craques em tudo dessa ferramenta, é interessante a gente pensar agora em referência relativa. O que é isso?
é quando eu gravo um macro para alguma parte da minha planilha, mas eu quero usar essa gravação, essa ferramenta para outra parte. Então, para isso, eu vou usar a referência relativa. Nesse exemplo, a gente quer calcular a média e o desvio das notas de cada nota. Então, a gente quer automatizar essa função. Então, vamos gravar um macro para isso. Vamos em exibir. Mas antes, como a gente vai usar essa função para outras partes da planilha, a gente ativa as nossas referências relativas, senão não vai dar certo. Então, eu posso vir em exibir macro e clicar em referência relativa, e daí ela vai aparecer selecionada aqui, ela meio grifada em cinza. Ou eu posso vir em desenvolvedor, e se ela estiver ativada, ela vai estar com esse grifado em cinza. Beleza. Ativado a referência relativa, a gente começa a gravar o nosso macro. Então, a gente vem na nossa célula, gravar macro. Esse macro vai calcular a média e desvio. Então, eu vou chamar, com pouca criatividade, de média e desvio. Vou colocar aqui um atalho para ele, sei lá, Ctrl M, de média. E ok. Então, tudo que eu estou fazendo agora está sendo gravado. Então, começo a minha função. Escrevo igual, média, e daí eu seleciono o que eu quero, igual, desvio, então, médio, desvio e seleciono tudo que eu quero. Ok. Função feita para a minha gravação. Vou parar aqui embaixo só para mostrar que dá certo. Parei. E agora eu quero usar o meu macro para a célula do lado. Venho aqui e posso clicar ou em Ctrl M, que ela vai fazer isso para mim automaticamente. Vocês não estão vendo, mas eu cliquei Ctrl M aí. Ou vocês podem criar novamente um botão. Agora eu vou fazer rapidinho, porque vocês já estão manjando disso. Venho no desenvolvedor, inserir, coloco um botão. Vou associar esse botão a uma função, média desvio. E beleza. Esse botão, vou chamar de média e desvio, foi o médio, acho que a gente usou. Beleza. Daí eu seleciono onde eu quero aplicar esse macro e ativo e clico e ele vai fazer. Importante, se eu clicar nessa célula, no nosso exemplo não faz sentido nenhum eu querer calcular média e desvio aqui. Mas se eu fizer isso com o meu macro, percebam que ele vai, assim como eu fiz na minha gravação, pular um e calcular as outras 4 médias acima. Ou, no caso do desvio, ele vai pular 2 células e calcular o desvio aí dos valores das 4 células. Por quê? Porque quando eu gravei, eu vim aqui e fiz exatamente essas ações. No nosso caso, não faz sentido nenhum, mas é só para mostrar como que a referência relativa funciona. Beleza, vou excluir aqui, porque isso é nonsense. Daí vocês perguntam, Ana, mas convenhamos, nesse caso, era só eu selecionar aqui, vou deixar aqui, era só eu selecionar essas 2 funções e arrastar, selecionar essas 2 funções e arrastar para o lado. E eu concordo com vocês, eu também faria isso, eu não criaria um macro para fazer isso. Mas suponha que você tem, sei lá, 1000 coisas para calcular, 2000 coisas para calcular. Você teria que selecionar tudo e ficar arrastando. Ou você faz essa ação de forma repetitiva, você não quer ficar arrastando, você só quer clicar em Ctrl M e ele vai aí fornecer um valor para você. Isso, o macro vai te facilitar. E também, se você quiser entregar essa planilha para alguém, você vai ter lá para a pessoa um botão para ela super intuitivo. Gente, vou tomar uma água enquanto o pessoal tira alguma dúvida que surgir, mas com isso a gente fecha macros. Dá uma olhada no chat. Acredito que não tenha nada. Não consigo visualizar opções para habilitar a guia do desenvolvedor. O grupo PET escreveu, mas eu vou só passar novamente. Você vem em Arquivo, aqui no canto superior esquerdo, Arquivo. No meu, eu tenho que clicar em Mais e venho em Opções.
daí, as opções, eu venho personalizar faixa de opções. Tem algumas versões do Excel que são diferentes, então a ideia é que você chegue nesse personalizar faixa de opções. E ative aqui o desenvolvedor. Com isso, fecha aqui e vai aparecer o desenvolvedor. Algumas versões do Excel são diferentes, então talvez isso seja diferente no seu. Também eu acho que no meu tem essa luzinha que você escreve macro, você consegue achar rapidamente toda e qualquer função. Foi? Apareceu, boa. Então, seguimos, fechamos tudo que precisa saber de macros. Espero que vocês usem e seja útil para a área de vocês. Vamos, então, conversar agora sobre cálculo iterativo. Não copiem esse exemplo, eu só vou ilustrar para que ele serve, depois a gente conversa como que faz. Então, vou mostrar, vou desativar aqui minha referência relativa, voltar para a página inicial. Mas não copiem, eu só vou mostrar a situação problema. Então, vamos começar com o exemplo 1, que é, eu tenho x igual a 10, y igual a 20 e z. Eu quero que no meu exemplo z seja igual à soma de x, y e z. Então, eu faço isso. Coloco que meu z é igual a x mais y mais z e vai dar um erro. Por que vai dar um erro? Vamos ler, que eu acho que o Excel foi bem legal nessa parte. Geralmente ele escreve difícil, mas nesse tipo de erro ele escreveu de forma entendível. Então, existe uma ou mais referências circulares em que a fórmula se refere à sua própria célula direta ou indiretamente. Isso pode fazer com que as contas sejam calculadas incorretamente. Beleza. O que é, então, essa referência circular que ele falou? Significa que a minha célula, para eu calcular z, eu preciso da soma. Só que para calcular a soma, eu preciso de z. Então, uma célula é dependente da outra para o resultado. Isso dá uma referência circular, dá um problema no cálculo. Não sei, não é todo mundo aqui que é da área de exatas, então eu acho legal explicitar melhor o problema novamente. Então, vamos pensar que a gente tem z e tem a soma. Se o meu z é 0, a minha soma vai ser 10 mais 20 mais 0, vai ser 30. Porém, se a minha soma é 30 e o z é igual à soma, então, no momento que a minha soma é 30, o z também vale 30. Só que quando o z vale 30, a minha soma vai ser 10 mais 20 mais 30, 60. Quando a minha soma é 60, o z vai ser 60, e, gente, isso vai até, a gente pode ficar aqui daí até os finais dos tempos, fazendo essas somas infinitas. Você vai entrar num looping. Beleza, explicitado o primeiro problema, vamos supor agora que vocês são responsáveis pela parte financeira de um grupo, de uma empresa, enfim. E você vai calcular o lucro, então aqui tem a fórmula do lucro. Lucro é igual receita, tudo que você tem, menos os custos, menos outros gastos, que aqui está como outros. A fórmula está aqui embaixo. Beleza. Feito isso, você, como bom responsável pelas finanças da sua empresa, vai falar que os outros gastos devem representar 5% do seu lucro, senão vai começar a dar problema. Então, você escreve aqui que outros dividido pelo lucro tem que ser 5%. E agora, como que eu acho o valor desse outros? Eu pensei, quando eu estava montando esse exemplo, de 3 formas. A primeira fórmula é o que eu apelidei carinhosamente de força do ódio, que é você ir testando até chegar no valor que você quer. Então, sei lá, vou chutar 4.000 aqui. 4.000 representa 4,65%. Daí você vai aumentando e melhorando o seu chute até também os finais do tempo, praticamente. Percebo que chutando, eu cheguei, sei lá, em 5,02%. Cheguei muito próximo. Fui muito boa de chute. Mas esse método, convenhamos que tem um custo-benefício bem baixo. Você vai ter que ficar testando e não vai conseguir cravar nos 5%, 5,0000%. Então,
não é um método muito indicado. Outro método, que a Rê vai explicar certinho como funciona para vocês, seria o atingir metas. Então, a Rê vai explicar certinho em seguida como que funciona isso, mas basicamente você vem em dados, testes de hipóteses e coloca o atingir meta. Então, dados, testes de hipótese e atingir meta. Não façam comigo ainda, que eu ainda estou explicitando o problema para vocês. Então, eu quero que essa célula, outros dividido por lucro, vá para o valor de 5%, seja 5%, alterando o meu valor de outros gastos. Coloco OK, e o Excel vai fazer aí uma aproximação muito boa. Ele chegou em 5,04%, com vários... Deu aqui até a casa dos centavos. Beleza, mas eu trabalho no financeiro e sou uma pessoa muito metódica, então eu quero 5,000%. Outra fórmula de calcular, então, seria escrever lucro vai ser igual a 5, vai ser, os meus outros gastos tem que ser lucro vezes 5%. Alguém sabe o que vai acontecer? Vai dar um erro. Por quê? Porque para calcular o meu lucro, eu preciso do valor de outros gastos. E eu coloquei aqui que o meu outros gastos depende do lucro vezes um valor. Então, acabei criando uma referência circular, uma célula que depende da outra. Finalmente, agora, acho que deu para entender e justificar para que a gente vai usar o cálculo iterativo. Vamos aprender a fazer. Muita calma nessa hora. A gente vem em arquivo, no canto superior esquerdo, a gente vem em arquivo, mais opções, e vem em fórmulas. E aqui a gente habilita o nosso cálculo iterativo. Daí, no cálculo iterativo, vocês podem colocar quantas iterações, quantas vezes a conta vai ser feita e o número máximo de alterações. Habilitado, então, arquivo, opções, fórmulas, habilitar cálculo iterativo, clico em OK, e ele vai resolver a minha conta. Então, percebam que com essa ferramenta, eu consigo chegar certinho nos 5% e ter um valor exato de quanto que eu posso gastar da minha empresa para que isso seja 5% do lucro. Gente, com isso, fechamos macro, fechamos cálculo iterativo. Quero saber se tem alguma dúvida, se deu para entender. Mandem um não ou um OK no chat, para saber se está tudo certo. Deu para entender? Vou esperar mais um minutinho, caso alguém esteja escrevendo. Mas exige treino, né? Ah, uma coisa... Acho que eu perdi as fórmulas da célula. Posso. Aqui, ó. O lucro vai ser a fórmula que está escrita aqui. Então, vai ser receita, tudo, menos os custos, menos os outros gastos. E para a gente usar o cálculo iterativo, a gente clica em outros e coloca que o meu lucro vai ser, que o meu outros gastos vai ser o lucro vezes, sei lá, 5%, que é quanto que eu quero que represente. Com o cálculo iterativo ativado, eu não desativei ainda, ele vai dar conta. Era isso? Eu não sei se eu entendi a pergunta direito. Era? Deu então? Ah, um detalhe importante antes que a Renata me mate. Quando você não quiser fazer um cálculo iterativo, é importante que você desabilite essa função, porque caso você escreva alguma fórmula errada durante seu uso no Excel, ele vai calcular como se fosse um cálculo iterativo e com certeza não vai chegar no que você quer. Então, desabilitem e caso não seja o que você quer, vivam com essas setinhas referenciando uma outra. Bem, fechamos então. Acho que é você agora, eu vou parar de apresentar.